Números, capítulo 22, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor, mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Ora, mais uma vez, nós estamos vendo aqui essa trajetória de Balaão, o profeta escolhido por Deus, que deixou-se levar pela persuasão daqueles moabitas. Nós vimos no culto anterior que eles chegaram até ele, o Balaque, o rei de Moabe, chegou até ele trazendo o que é chamado aqui na Bíblia de preço dos encantamentos, trazendo alguma recompensa terrena, carnal, humana, natural, para entregar ao Balaão. Sabe, irmão, irmã, não há recompensa para nós que não seja aquela que vem de Deus. Amém? Porque nada que vem deste mundo, nenhuma recompensa deste mundo, nada, nenhum atrativo deste mundo deve fazer parte de nós ou fazer parte de nossas vidas. Uma vez que Deus nos chamou, transformou-nos e está nos conduzindo por um caminho, pelo caminho da verdade, pelo caminho da salvação, pelo caminho da unção dele, pelo caminho do seu poder, nada pode ser melhor ou pode ser mais interessante para nossas vidas do que aquilo que Deus nos entrega, do que aquela recompensa que vem de Deus. Então eu reitero que não há recompensa melhor para nós do que aquela que o próprio Deus nos entrega. Não há preço que paguem para nós para que façamos qualquer coisa. Não há encantamento nenhum, não há preço de encantamento que possa nos fazer ou que deva nos fazer sair da presença de Deus ou fazer aquilo que Ele não quer. Balaão, homem de Deus, profeta,
levantado por Deus, ele recebe uma proposta dos moabitas para lançar uma maldição sobre aquele povo, para que ele vencesse a batalha. No culto anterior nós vimos que Balaão consultou a Deus para ver se isso era aprovado por ele. Deus disse que não, de maneira bem veemente, bem firme, e ainda questionou o que aqueles homens estavam fazendo ali com ele. Quem eram aqueles homens? Eram os príncipes de Balaque. Por que ele os havia recebido em sua casa? Ora, quando ele disse que não iria amaldiçoar aquele povo, porque Deus havia dito que era um povo bendito, Balaque não se deu por vencido, mandou outros para tentar convencê-lo. Balaão insistiu em perguntar a Deus, insistiu em falar com Deus, em dizer: Senhor, eu posso ir, eu devo ir, eu faço o que eles estão dizendo. Ele sabia qual era a resposta de Deus. Dessa outra vez que ele foi consultar a Deus, Deus, com muita insistência, permitiu que ele fosse. Só que ele restringiu as ações dele. Ele não poderia agir segundo a sua vontade e o seu entendimento. Ele não podia agir segundo aquilo que ele queria fazer. Ele não podia fazer aquilo que ele intentava fazer no coração, mas sim fazer o que Deus havia mandado, o que Deus ia mandar. Irmão, irmã, e ele foi, porque Deus permitiu. Só que o Senhor não estava com ele. Eu falei no culto anterior acerca do perigo de qualquer uma pessoa insistir com Deus em fazer algo, em insistir naquilo que muito quer, sendo que não é vontade de Deus, sendo que não é vontade de Deus para aquela pessoa. Ela vai terminar entrando numa vontade permissiva e caminhando segundo os seus sentimentos, segundo a sua vontade, mas pode entender que é certo que Deus não estará com aquela pessoa. Não adianta ir por caminhos que Deus não quer. Ele até pode permitir, por você muito insistir, ele até vai permitir, mas tenha certeza, ele não estará contigo. A proteção de Deus não estará contigo. Lembra da passagem do filho pródigo? O filho quis ir, o pai com certeza não queria que ele fosse, mas como ele insistiu de maneira veemente, insistiu em ir, o que aconteceu? O pai permitiu que fosse, mas só que a mão do pai, a proteção do pai não estava mais com ele. Então ele viveu segundo o seu querer, segundo o seu entendimento, e terminou quase que destruindo a sua vida. Só se recompôs quando voltou aos braços do Pai. Então, Deus afirmou que ele poderia ir, só que com certeza não estaria com ele. Irmão, irmã, e o perigo de nós trilharmos caminhos que o Senhor não está conosco, é esse aqui. É o que aconteceu aqui a partir do versículo 21, que é narrado dessa forma: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Primeira coisa, olha para cá, por favor. Animou-se, levantou-se pela manhã, arrumou, preparou a jumenta, todo aquele aparato para a viagem, animadíssimo para ir com os príncipes de Moabe, para seguir o caminho que ele tinha escolhido. Tinha até insistido com Deus, mas olha o resultado no versículo 22: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Irmão, olha só, nós finalizamos nesse versículo a mensagem anterior. Olha o perigo que o Balaão estava correndo e ele nem se dava conta. Às vezes, irmãos e irmãs, andamos por caminhos
que são tão perigosos para nós e nem nos damos conta da destruição que se nos coloca à frente. Achamos que podemos agir da maneira que queremos, fazer aquilo que achamos que podemos fazer, traçar caminhos, trilhar caminhos, traçar objetivos e trilhar caminhos para nós, que podem ser para nossas vidas caminho de destruição. Olha o que o Balaão estava fazendo, preparou a sua jumenta, levantou de manhã cedo, todo animado, e lá foi ele pelo caminho, só que não se dava conta de um fato, que era de suma importância para ele, e que se ele soubesse, teria voltado imediatamente. O que aconteceu? Deus se colocou no caminho como adversário. Olha só que coisa séria. Versículo 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Deus até permitiu que fosse, só que a ira do Senhor se acendeu. Deus até permitiu, mas ele não deveria ter ido. A ira do Senhor se acendeu, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Irmão, já pensou? O anjo do Senhor no caminho contra nós, nosso adversário, com espada desembainhada na mão. Olha que perigo, olha que perigo estamos correndo, olha que perigo Balaão corria. Irmão, já pensou colocarmos o Senhor Deus como nosso adversário? Escuta só, versículo 22 ainda. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Não, olha que sério. O Balaão estava tão cego, eu ainda afirmo que a proposta dos moabitas ainda perturbava o Balaão. O preço dos encantamentos ainda martelava no juízo do profeta. Aquilo ainda falava muito forte no coração do profeta. Irmão, irmã, nós precisamos ter cuidado com os nossos anseios e desejos relativos a esse mundo, com a nossa vontade exacerbada ou nosso desejo desenfreado, seja quanto à concupiscência da carne e dos olhos, ou a nossa vontade de qualquer outra coisa. Às vezes a vontade de alguém de vencer é tão grande que ela não mede esforços e não olha caminhos por onde vai. Nós temos que ter cuidado quando temos muita sede de algo. Que bom se tivéssemos essa sede para buscar ao Senhor e a sua palavra, tivéssemos essa vontade, esse desejo pela palavra de Deus, que fosse algo que martelasse nossa mente o tempo inteiro, o nosso coração, que vivesse, que estivesse a todo instante mexendo conosco, alertando-nos de caminhos ruins, de caminhos de trevas, de caminhos de destruição, ao ponto que nós não conseguirmos viver sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, sem a unção, sem o amor de Deus em nossas vidas. Temos que ter cuidado, irmão e irmã. O desejo das coisas inerentes a este mundo podem nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós e daquilo que Ele quer que façamos. É um cuidado que precisamos ter. E tenho certeza que é uma luta muito grande. Olha, o Balaão estava caminhando para a sua destruição, sentenciando a própria destruição. E quem conseguiu enxergar o mal que estava contra ele? A jumenta na qual ele ia montado. O animal
posso dizer, de estimação do Balaão, teve mais visão espiritual do que ele. Deus abriu os olhos da jumenta. Agora eu digo algo para você. Deus fez isso por amor a Balaão. Ele queria que de uma forma ou de outra ele enxergasse que o caminho por onde ele estava indo era caminho de destruição. Às vezes, irmã, nós não conseguimos enxergar o caminho pelo qual estamos indo, e Deus, ele age de maneira extrema até, para que consigamos enxergar. Tenta nos fazer enxergar aquilo que não chega aos nossos olhos, porque estão vendados. Ele vai tentar chamar a nossa atenção de alguma forma. Nem dessa maneira ele conseguiu chamar a atenção do Balaão. Ele não conseguiu abrir os seus olhos, não conseguiu abrir os olhos do profeta, que estava tão cego por aquele caminho que não mediu esforços. Sabe, irmão e irmã, Deus nos mostra algo no reino espiritual, e quantas vezes nós enxergamos de maneira humano-natural? Enxergamos com os olhos carnais, e aí tomamos medidas que nada tem a ver com o que é espiritual. Você quer ver essa atitude? Exatamente a que Balaão tomou. Olha a atitude dele, olha a atitude carnal que ele tomou com algo espiritual que Deus estava fazendo. Irmão, às vezes Deus está usando alguém para te exortar, Deus está usando alguém para te incomodar, para te falar alguma coisa séria, alertar você de um perigo iminente, de um ataque do maligno. E sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Sabe o que muitas vezes você faz? Eu faço, nós fazemos tantas e tantas vezes? Rejeitamos e até desprezamos o que aquela pessoa falou, por achar que a pessoa que chegou até nós para nos alertar nada tem de conteúdo para acrescentar a nós. Entenda, irmão, Deus usa quem Ele quer, e Ele nos exorta da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, visto a nossa necessidade. Olha, que a necessidade do Balaão foi essa. Quem estava mais próxima do Balaão? Qual era a pessoa que estava mais próxima do Balaão? Nenhuma. Eram os príncipes de Balaque, os moabitas. Quem ele podia usar se não tinha ninguém próximo a ele? Só quem estava próximo dele naquele caminho: 2 servos e uma jumenta. Você pode me perguntar, por que Deus não usou os servos como usou os servos de Naamã? Tenha certeza, Balaão não ouviria qualquer palavra que viesse do servo, de alguém submisso a ele. Certamente diria: você está querendo me ensinar o quê? Sou profeta, rapaz, você é um servo. Por que não abriu os olhos do servo? Por que não chamou a atenção de Balaão através dos servos? Com certeza ele não acreditaria, só acreditaria se algo extraordinário acontecesse, mais do que sobrenatural acontecesse. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Olha a atitude carnal para algo espiritual. Olha a atitude que o Balaão tomou, irmão.
A jumenta viu o anjo do Senhor, olhou para ele, percebeu o anjo do Senhor ali, com espada desembainhada na mão. O que queria dizer aquilo? Que ele estava ali, no caminho do Balaão, e estava contra ele. A jumenta, quando viu o anjo do Senhor, desviou-se dele. Irmão, caiu fora. A jumenta deve ter dito: olha o anjo de Deus, é ruim, será que meu senhor não está vendo? Vou cair fora daqui. Caiu fora. Desviou-se do caminho para o campo. Teve tanto medo do anjo de Deus que estava ali com a espada desembainhada nas mãos, que ela olhou e correu. Balaão espancou a jumenta e fez com que ela voltasse para o caminho. Quer dizer, a jumenta livrou-o da morte, e ele trouxe a jumenta para o caminho da morte novamente. Olha o risco de quando não se está com a visão de Deus. Mas espancou, usou de violência com a pobre da jumenta. Versículo 24: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, espremeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, mais uma vez, a jumenta teve tanto medo que esbarrou-se e espremeu-se contra o muro, imprensou o pé do Balaão, e ele tornou a espancar a jumenta. Sabe, irmão e irmã, quando estamos fora da visão, quando estamos fora da unção, e quando estamos fora da presença de Deus, mesmo servindo, andando por caminhos que nos agradam, vamos reagir com violência a toda tentativa de alguém de nos tirar daquele caminho que para nós é bom. Vamos usar palavras violentas, vamos ter atitudes violentas, vamos usar palavras, vamos fazer chantagem emocional, vamos inventar tantas e tantas coisas. Olha a atitude dele, e espancou mais uma vez. Irmão e irmã, fora da visão de Deus, machucamos até quem está ali em nosso favor, quem está ali tentando nos ajudar. Quando estamos cegos, ferimos e machucamos pessoas que estão ali para nos fazer o bem. E o pior disso tudo é que também machucamos o Senhor com as nossas atitudes. Bom, olha o que ele fez. Mais uma vez espancou quem estava tentando ajudá-lo. A única criatura viva ali que tinha a visão de Deus era a pobre da jumenta. Nem o profeta conseguiu enxergar. Versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão, e agora? Não tinha para onde correr. Ou passava por ali, ou passava. Se passasse por ali, morria. Era passar por ali ou voltar do caminho. Irmão, irmã, não estava nos planos do Balaão
voltar do caminho. Tenha certeza que não estava nos planos dele voltar daquele caminho. Ele ia seguir em frente, mesmo que aquilo custasse a sua própria vida. Só que ele não sabia disso, porque ele estava obstinado, tinha posto algo na mente e ninguém tirava. Ele não ia voltar. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor se pôs no caminho estreito, onde não tinha como passar. Ei, irmão, irmã, cuidado para Deus não pôr você no estreito. Tem caminhos que talvez você queira seguir, que vai te levar para o estreito. E esse estreito pode ser difícil. Com certeza vai ser complicado. Sabe por que o estreito existe? Muitas vezes para você ser provado e algumas vezes para você voltar do caminho. Nesse caso aqui, o caminho estreito era para o Balaão voltar, mas ele estava determinado a seguir em frente. Versículo, ainda vou reler o 26. O anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E agora, Balaão tinha que passar por ele. 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Mais uma vez, a jumenta tentou salvar a vida do Balaão. Mais uma vez. Não tinha por onde passar, não tinha mais o que fazer. O que foi que ela fez? Deitou-se no chão. Sabe, irmão, já viu jumento quando empaca? É uma coisa difícil, né? Diz que a pessoa, quando é muito teimosa, chama de jumento empacado, né? Que não faz o que você diz de jeito nenhum. A pessoa é muito teimosa, mas não vai de jeito nenhum. Você fala, mostra, empurra, aí vai, cutuca, não tem jeito. Jumento empacado é um negócio sério. A jumenta empacou de um jeito que ela deitou-se no chão. Como diz no interior, a jumenta arriou-se. E agora o que fazer? O Balaão, calma e tranquilamente, levantou-se bem pacato e pacífico, arrancou a vara, deitou no lombo da pobre da jumenta, espancou com violência. Irmão, irmã, olha o extremo que Deus permitiu. O homem estava com a cabeça tão dura, estava tão difícil de mostrar àquele homem o caminho, o que estava no caminho, estava tão difícil de fazer aquele homem enxergar a verdade, e de fazer aquele homem enxergar o que estava por vir. Deus teve tanta misericórdia. Irmão, irmã, olha até onde Deus vai para fazer uma pessoa abrir a visão. Olha até onde Deus conduz, até onde Deus vai. Olha o extremo que ele foi. Versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Irmão, olha cá. A jumenta começou a falar.
que é que tu faria? Se tivesse montado no nome do jumento e começasse a falar: ô, tá fazendo o que aí montado em mim? Tá correndo, né, irmão? Qualquer pessoa se assustaria. Pensou, você está. Quem já tocou jumento ou já montou jumento aqui? Aqui. Já caiu também de jumento? Já caiu, diz que a queda é boa, né, gente? Queda de jumento é melhor que tem, né? Já não conta as quedas, né? Está inteira aí, né? Sabe bem montar jumento, né? Irmão, já pensou você está montando um jumento e jumento, ô, sai aí de cima. Você fazia o quê? Pulava e saía correndo, se assustava. Às vezes você chega em casa e o teu cachorro fala. Você acorda de manhã, o cachorro, bom dia, minha dona. Ou o gato começa a falar com você, algum bicho fala com você, a pessoa, você não, animal de estimação começa a falar com você, você ia fazer o quê? Porta fora correndo, achar que estava sonhando, ia dar um grito, sair correndo, ia se assustar, qualquer pessoa se assustaria. Não, o Balaão estava tão fora de si, que ele começa a dialogar com o animal, começa a dialogar com a jumenta vira para ele e fala: ô, o que você está fazendo? Tinha me bateu 3 vezes, está me espancando por quê? Olha o que ele faz, nem se abala, nem se assusta. Versículo 29, respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Que tivesse uma espada, matava aquela que estava tentando salvar a sua vida. Então, ele começa a conversar com o animal, começa a conversar com a jumenta, fez igual Eva no paraíso, começou a dialogar com a serpente como se fosse uma pessoa e nem se deu conta. A jumenta vira para ele e responde uma coisa, faz uma pergunta. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Na verdade, podia dizer, na verdade você tem sido uma jumenta bem comportada, um animal bonzinho, que eu consigo conduzir tranquilamente. Você nunca foi rebelde desse jeito. O que está acontecendo? Creio que nem se deu conta. Não, na verdade não. Quando ele se dá conta de que está conversando com um animal, Deus abre os seus olhos, faz com que ele enxergue aquilo que até então não enxergava. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então precisou a jumenta falar para ele conseguir enxergar. Primeiro precisou ouvir a voz da jumenta para poder prestar atenção no que Deus queria falar com ele. A misericórdia de Deus foi tão grande na vida daquele homem, que ele até permitiu que o animal falasse, só para que ele se desse conta de que estava numa guerra, numa peleja espiritual. Quando os olhos se abriram, ele conseguiu enxergar o anjo do Senhor, caiu prostrado em terra, inclinou a cabeça. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o caminho é perverso diante de mim. Irmão, irmã, às vezes Deus trava o nosso caminho por algum motivo, impede que algo se realize, nos faz voltar do caminho que estamos, nos aborrecemos, perdemos a calma, brigamos, xingamos, perde o avião, se aborrece, Deus está dando um livramento, a pessoa não sabe, perde o ônibus, Deus livra de um assalto, se atrasa no trabalho, Deus livra de um problema, de um atropelamento, de um acidente, do que quer que seja.
Nós precisamos entender uma coisa. Certa é a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem o controle de tudo sobre nossas vidas. Nada acontece sem que Ele permita. Não adianta se aborrecer, esbravejar, brigar quando algo parece que não está certo, quando algo não acontece, quando alguma coisa parece que não dá certo, parece que não vai. Para, pensa, ora a Deus, busca ao Senhor, veja se é o caminho que Ele escolheu, veja se é o caminho pelo qual Ele está te conduzindo, para não quebrar a cara lá na frente, irmão, para não se arrebentar lá na frente. A espada do Senhor estava lá contra Balaão, só que ele não enxergava. O amor e o zelo do Senhor por ele foram tão grandes, que o Senhor permitiu a jumenta falar, para que ele enxergasse, abriu a boca da jumenta, para abrir os olhos do Balaão. 33, irmão. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Imagina ter que ouvir isso de Deus, ter que ouvir isso do Senhor. 33, perdão. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Vai para cá, irmão. Presta atenção. Você entendeu o que o anjo do Senhor falou? Você prestou atenção na gravidade da situação? Olha o versículo 33, irmão. Eu vou reler. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Olha o que diz mais. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. O que aconteceu aqui? A jumenta salvou a vida do profeta. Se ela tivesse ido pelo caminho, não visse o anjo do Senhor também, ouvisse e fosse adiante, o profeta teria morrido e a jumenta ficaria viva. Isso quer dizer, você só está vivo por causa dessa jumenta. Sabe, irmão e irmã, nós precisamos entender que a nossa vida só está diante de Deus porque alguém se esforçou para isso. Você talvez esteja vivo, esteja viva por causa da oração de alguém. A tua vida só tenha chegado até os pés do Senhor porque alguém intercedeu para isso. Porque talvez alguém tenha perdido ou ganho madrugadas orando por você, orando pela tua vida. Talvez você esteja na oração de alguém e não se dá conta. Por isso que a oração que você faz por alguém não é em vão. O clamor que você faz pela tua casa não é em vão. E agora eu vou inverter a situação. Talvez os teus, muitos dos teus, ainda estejam vivos por causa da tua oração. Amém. E talvez muitos ainda se chegarão ao Senhor por causa do teu clamor. Amém. Pela vida de cada um deles. Se é para ser jumento na vida de alguém, vamos ser, mas essa aqui, esse aqui, o jumento sábio. Esse que é o primeiro jumento, né? Que a gente vê que teimou, mas por uma boa causa. A jumenta salvou a vida do profeta. O teu caminho
é perverso diante de mim. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Irmão, escuta uma coisa. Olha o que o Balaão fez. Pequei, porque não sabia que tu estavas aí, no caminho para se opor a mim. Se eu soubesse, não teria vindo. Se seguir este caminho parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Agora, irmão, irmã, era diferente. A situação tinha mudado. O Balaão estava naquele caminho, só que ele não tinha mais o pensamento de antes. Ele sabia que era mal aos olhos do Senhor. Ele disse: então, eu estou disposto a voltar. Você sabe qual é a grande diferença em nossas vidas? O que vai realmente fazer a diferença é quando nós nos conscientizamos e que o caminho que estamos não é aquele que agrada a Deus, e nós decidimos voltar, e nós abrimos mão daquele caminho, daquela vontade que é nossa, para agora fazer a vontade de Deus, que tenha certeza é muito mais segura para nós. Amém. Ele tomou essa consciência. Se parece mal aos seus olhos, continuar, eu vou voltar. Se é caminho de destruição, eu vou voltar. Agora ele tinha consciência de que não era para estar ali. Versículo 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Irmão, olha o que disse o Senhor. Permitiu que Balaão fosse com aqueles homens, mas ele disse: olha, você não vai fazer o que eles querem, não vai falar o que eles querem que você fale, você vai falar aquilo que eu te disser. Qual era aqui o objetivo de Deus? Quando agora Balaão, com a visão que tinha de que ele estava errado no caminho, agora Deus podia usá-lo para os seus fins e os seus propósitos. Irmão, irmã, Deus não vai usar alguém que está no caminho errado sem enxergar o que Deus quer. Deus não vai permitir que trilhemos caminhos onde Ele sabe que nós vamos nos destruir. Somente quando o profeta teve a visão aberta, foi que Deus permitiu que ele fosse, agora de maneira consciente, e que falasse o que ele queria dizer, que ele queria mostrar, o que Deus queria mostrar aos moabitas, queria mostrar a Balaque, que não adiantaria encantamento, praga ou palavra de maldição contra Israel, porque era um povo bendito, era um povo abençoado. Ele mostrou isso e levou o profeta até lá. Teve um trabalho para fazer o profeta enxergar que aquele povo não seria amaldiçoado, porquanto era povo de Deus. Não cabe encantamento contra aquele que serve a Deus. Não cabe maldição contra aquele que serve ao Senhor. Não adianta tentar amaldiçoar um povo que vive na presença de Deus. O Balaão se enganou com aquelas palavras de Balaque, achou que poderia ir com aqueles homens. Deus disse: olha, faça o que eu te disser. Sim, eu farei. Mas só que ele não estava com a visão de Deus, ele não conseguiu enxergar o anjo do Senhor. A ira de Deus se acendeu contra ele, porque Deus sabia que ele não ia fazer a sua vontade. Sem a visão, irmão, não tem como seguir caminho algum. Sem a visão plena, completa de Deus, não tem como trilhar caminho algum. Deus foi ao extremo para abrir os olhos daquele profeta. Quando ele teve a visão aberta, quando ele conseguiu contemplar o Senhor, ele aí entendeu o que ele tinha que fazer. Irmão e irmã, entenda, Deus só vai poder te usar quando você tiver visão.
Quando você tiver a visão completa daquilo que Ele quer. Deus só vai poder te usar quando você tiver a visão completa daquilo que Ele quer. De outra forma não adianta. Se você quiser andar por caminhos do teu próprio entendimento, Deus até permite, pode até permitir, mas tenha certeza, não é aquilo que Ele quer, pode ser caminho de destruição. E você pode estar colocando Deus como teu adversário. Agora estava aqui um profeta falando aquilo que Deus queria que ele falasse. Balaque ficou surpreso e disse: em vez de você amaldiçoar esse povo, você abençoou. Ele disse: pois é, longe de mim falar algo que Deus não quer. Profeta fala aquilo que Deus manda. Aquele que serve a Deus fala palavras inerentes ao que Deus quer. Amém, irmãos? Amém. Que seja a tua boca, que sejam os teus lábios instrumento nas mãos do Senhor. Que seja o Espírito de Deus a falar através de você, a lançar palavras abençoadoras na vida de todos aqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Que seja você canal de bênção na vida de muita gente. Que seja você porta de bênção para que muita gente entre ao Senhor. Que seja a tua vida uma vida dedicada a Deus, com a visão daquilo que o Senhor quer. Ele vai fazer o teu caminho prosperar, conduzindo você pela verdade, vai te fazer chegar até onde Ele quer. Amém. Vai te fazer chegar até onde Ele quer, porquanto tens obedecido ao Senhor. Não precisa Deus usar do sobrenatural ou de algo extremo para que você enxergue. Basta você acreditar na sua palavra e obedecer aquilo que Ele tem para você. Obedecer os seus mandamentos, fazer aquilo que Ele quer e falar aquilo que Ele te mandar falar. Amém? Tenhamos visão, enxerguemos aquilo que Deus quer na nossa vida e na vida de muitos. Abençoe, irmão. Abençoe, irmão. Profira palavras de bênção na vida das pessoas, palavras que vão edificar tanto as pessoas ao teu redor como a tua própria vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.